Ao discutir sobre qualquer processo, é importante antes defini-lo, compreendendo o que autores clássicos na área de gestão de pessoas e do processo de seleção de pessoas trazem sobre o tema. O que é então seleção de pessoas e qual a sua relevância no contexto das organizações? A seleção de pessoas é uma responsabilidade do sistema de gestão de pessoas das organizações e tem como objetivo escolher os candidatos advindos do sistema de recrutamento para agregar valor à organização. Baseia-se em uma análise comparativa, em que de um lado tem-se as exigências do cargo, ou seja, a descrição das funções a serem desempenhadas e a análise das características desejadas ao ocupante de determinado cargo. De outro lado, tem-se as características do candidato, ou seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que ele apresenta. Ter clareza do que significa a seleção de pessoas e possuir domínio das técnicas e procedimentos envolvidos no processo garante a efetividade das ações, auxiliando a organização a conseguir com êxito cumprir a sua missão e alcançar a sua visão, ou seja, aonde ela quer chegar. As pessoas constituem o ativo mais importante que dispõe uma organização e devem ser recrutadas e selecionadas por pessoas devidamente qualificadas e com entendimento amplo deste processo. Sempre digo que a seleção de pessoas é um dos processos mais importantes que a área de gestão de pessoas pode desenvolver, pois é a porta de entrada das pessoas na organização. Este processo envolve uma gama de expectativas por parte da organização, que deseja alguém com competência para assumir determinado cargo, e por parte do candidato, que procura um emprego e uma organização em que possa realizar-se, sentindo-se valorizado e recompensado pelo resultado de seus esforços. Quando este processo ocorre com falhas, poderá ocasionar a entrada de uma pessoa na organização que não esteja alinhada com seus valores, o que em curto ou médio prazo irá ocasionar conflitos internos. A seleção passa a ter um papel fundamental na renovação de pessoas na organização e no prosseguimento da estratégia adotada pelos gestores, devendo assim ser responsabilidade não só do sistema de gestão de pessoas, mas das lideranças imediatas. Você já parou para pensar por que em algumas organizações o índice de absenteísmo, ou seja, de atestados médicos, perícias e faltas injustificadas são tão elevados? Ou por que, em outras organizações, o índice de rotatividade, que corresponde à saída de funcionários ou desligamentos da organização, torna-se elevado? Tanto a rotatividade quanto o absenteísmo são sintomas de que algo não vai bem com a organização. Da mesma forma, quando ficamos doentes, nosso corpo se manifesta por meio de sintomas. Na organização, não é muito diferente. Isto pode ser decorrente da carência de pessoas qualificadas em determinado setor, sobrecarregando as demais. Pode ser pelo fato de pessoas terem sido selecionadas de forma errônea, não apresentando as características desejadas e tendo que ser demitidas em um curto período de tempo, dentre outros aspectos envolvidos no processo de seleção que você verá no decorrer do estudo deste caderno. Sendo assim, o processo de seleção deve estar diretamente vinculado ao planejamento da área de gestão de pessoas e ao planejamento estratégico da organização para que supra as expectativas. Quando o selecionador tiver clareza de que perfil seria desejado para ocupar determinado cargo, alguns questionamentos podem começar a serem feitos. A pessoa deve ou não ter experiência anterior? Quais conhecimentos o candidato deve ter? Que aptidões são necessárias? Precisa ter alguma característica especial? O mais importante é que este processo esteja sempre alinhado à cultura da organização e aos seus valores.